Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o David Emanuel Coelho, que é professor atualmente pela Estadual do Mato Grosso, e tem uma pesquisa sobre o Thomas Hobbes, que ele está fazendo na UFMG, né, onde ele fez a graduação, do mestrado, e agora está concluindo doutorado, sempre na filosofia. Prazer recebê-lo aqui. David, eu vou perguntar primeiro sobre por que a opção pelo Hobbes, qual foi o seu interesse nesse autor. Daí a gente vai conversando sobre outros assuntos aí que vão aparecendo na sua fala. Eu vou fazendo perguntas a partir do que você for contando. Então, boa tarde também para o pessoal que acompanha aí, que está assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que for, né? Então já passo a palavra para você, agradecendo muito sua presença aqui no canal. Obrigado, Caio. Agradecer primeiramente pela oportunidade, né, de estar falando no seu canal. Boa tarde, boa noite, bom dia para as pessoas que estão acompanhando. Minha escolha do Hobbes, na verdade, é algo que vem desde a graduação. Eu comecei a graduação em filosofia na UFMG no ano de 2006, né, portanto já faz bastante tempo. E eu tive uma aula fiz uma disciplina com o meu orientador, que é o meu orientador até hoje, que é o Ivan Domingues. Acho que muita gente deve conhecê-lo, né? Porque ele tem uma pesquisa muito grande, por exemplo, epistemologia das ciências humanas, transdisciplinarismo, bioética. Ele é muito conhecido nessas áreas. Mas ele era professor de epistemologia, da teoria do conhecimento. E eu tinha interesse nessa área de teoria do conhecimento. Então, aí eu, conversando com ele, para propor uma pesquisa de iniciação científica, né, em teoria do conhecimento, ele me propôs o Hobbes. Então, assim, não foi um autor que veio da minha ideia, né, até porque também estava muito no começo da graduação, era terceiro semestre, então, assim, eu conhecia pouco ainda. Mas eu tinha a área que eu queria pesquisar, a teoria do conhecimento. E aí ele me propôs o Hobbes como tema de pesquisa, né? E aí eu comecei a pesquisar o Hobbes, primeiramente a questão sobre a verdade no Hobbes, depois eu passei para a questão sobre a retórica e, por fim, sobre a questão da geometria, a presença da geometria no pensamento dele, né? Quer dizer, inicialmente, então, não foi tanto uma ideia minha de pesquisar o Hobbes, foi mais uma sugestão do Ivan, mas acabou que com o tempo eu acabei tomando gosto pelo autor, né? E a temática também que eu fui desenvolvendo, que é uma temática diferente, né, com relação ao que é normalmente estudado no Hobbes, sobretudo no Brasil. No Brasil se estuda Hobbes pelo aspecto da política. Quando você vai pensar as grandes pesquisas que existem por aí no pensamento hobbesiano brasileiro, é sempre a questão em torno da política, do contratualismo. E eu fui para um outro lado, eu fui para o lado da epistemologia, um lado pouco abordado, né? Mas basicamente é isso, a minha escolha foi essa e é algo que estou vindo fazer essa pesquisa já aí praticamente 13 anos, né? Daí a questão, então, você começou na geometria e agora está estudando a epistemologia de uma forma mais ampla, né? Teoria do conhecimento, nesse sentido? Como é que é o conhecimento para o Hobbes? Eu comecei, na verdade, na teoria do conhecimento, né? E agora eu cheguei na geometria. Basicamente, porque, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu estudava a questão sobre a teoria do conhecimento do criador, né? Porque, eu não sei se o pessoal tem familiaridade com essa teoria, mas é uma ideia que vem, por exemplo, do Vico, que é aquela ideia de que nós só podemos conhecer a realidade que nós construímos, né? Ou seja, as ciências humanas, elas são superiores às ciências naturais, porque as ciências humanas estão lidando com um objeto que é construído por nós, enquanto as ciências naturais não. Então, por isso, o conhecimento sobre a realidade social, realidade humana, seria um conhecimento mais certeiro, mais efetivo do que o conhecimento natural, né? E aí, o Hobbes, ele tem um pouco disso,
né, do conhecimento construtivista, digamos assim, mas não exatamente do mesmo aspecto do Vico, porque para o Hobbes a natureza ela também é construída, né, embora seja construída por Deus. Mas então, aí eu comecei nisso. Nossa, é o negócio aqui. Então eu comecei com isso e aí passei para a questão da retórica, né, porque minha tese de mestrado, né, quando você vai ver ela, é justamente como o Hobbes ele critica a retórica e tenta instituir uma racionalidade geométrica, porque o Hobbes está num período que eu gosto de chamar de um período de transição, né? Quer dizer, ele nasceu em 1588, morreu ali por volta de 1672, agora a data eu não lembro ao certo, mas, quer dizer, ele viveu quase 100 anos, viu muita coisa. Esse período, né, é um período de grande transformação, sobretudo na Inglaterra. Você vai ter a Revolução Inglesa, em 1642, depois você vai ter a República, com Cromwell, né, depois a restauração da monarquia, vai surgir a Royal Society. Então, assim, vai ser um período de muita transformação em que o Hobbes ele começa num contexto em que você tem predomínio do humanismo renascentista, né, lá do Renascimento, com a questão sobre a retórica, a questão sobre a oratória, a valorização do conhecimento livresco, e ele vai terminar numa época em que o conhecimento experimental vai ter um papel maior, né? Então, digamos assim, a minha dissertação foi tentar focar em como que ele faz uma crítica do conhecimento retórico que tinha no período renascentista e como ele, ao contrário, ele tenta pensar uma racionalidade que seja uma racionalidade de modo geométrico, né? Porque isso certamente muita gente conhece, né? Tem uma famosa anedota a respeito de como que ele entrou em contato com a geometria euclidiana, que ele foi na casa de um amigo dele e lá estava um livro do Euclides aberto, né? E aí ele começou a ver as demonstrações do Euclides e falava assim, mas isso aqui é impossível, né? Não pode ter essa prova aqui. E aí ele ia na outra argumentação e assim por diante, até chegar nas demonstrações mais fundamentais, né? E aí ele se convenceu da verdade, digamos assim, da geometria euclidiana, né? Essa seria a anedota que se conta a respeito do conhecimento dele com a geometria euclidiana. E a partir dali, ele passou a considerar que a geometria era, digamos assim, a melhor forma de racionalidade, porque ela efetivamente conseguiria fazer com que as pessoas tivessem um acerto sobre o conhecimento verdadeiro, né? E isso é uma coisa interessante, porque ele fala, né, na introdução do livro O Cidadão, né, que é o Dessewey, que se você tivesse um conhecimento da moralidade, da política, de um modo totalmente geometrizado, você não teria mais disputas entre os seres humanos, não teria mais guerras. Por quê? Porque seria muito claro para todo mundo como que você teria que se comportar, quais seriam as regras corretas, quais seriam as leis corretas, que, portanto, não existiria disputas, não existiriam guerras. E, portanto, existiria a paz perpétua, né, entre os indivíduos. Que a paz perpétua, inclusive, vai ser um tema depois do Kant, né, mas isso é outra história. Então, ele via na geometria um modo de você conseguir fazer com que as pessoas tivessem acesso a um conhecimento efetivamente verdadeiro e acabasse, portanto, aquelas disputas que existiam muito, né? Sobretudo na época que ele está vivendo, que é uma época conturbada da Revolução Inglesa. Então, ele acreditava nessa capacidade racional da geometria, né? E baseado nisso é que justamente ele vai instituir uma filosofia que vai ser uma filosofia geometrizada, né? Uma filosofia em que todo conhecimento nela seja estabelecido a partir de axiomas, né? E a partir de demonstrações que são inquestionáveis. Interessante que você acabou falando da política, né? Que sempre... É porque está tudo relacionado também, né?
A questão de como se Sim, pensa sim. o conhecimento e como se pensa a organização social, né? Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Como você vê isso para a gente compreender questões atuais mais concernentes a nós, assim, pensando assim, não só o seu estudo em história da filosofia nesse autor, mas também tentando pensar o contexto social, político e também a questão do conhecimento, como é pensada hoje, né? Até a questão da matemática, a geometria, de lá para cá, mudou muito, né? Do século XX, teve diversas mudanças, inovações na área do campo das matemáticas e também no campo político, né? Como que você vê isso, um autor do 17 sendo pensado a partir de nós hoje no século XXI? Isso é uma pergunta interessante, porque, como eu tinha falado, a pesquisa que se tem sobre o Hobbes é muito em torno da questão da política, né? Só que quando você vai ver as obras dele, você vê que política tem, assim, digamos, se fosse colocar em porcentagem, é 30% da obra dele, né? Grande parte da obra dele era sobre ciências naturais, matemática, né? Sobretudo. Por quê? Porque para ele a política era algo que era, digamos assim, algo que era necessário trabalhar num contexto imediato, porque afinal de contas ele estava no meio de um turbilhão político, né? Mas, na verdade, a política ela só poderia ser pensada, só poderia ser considerada de fato dentro de um sistema maior. Só quando você pensasse, por exemplo, a dinâmica da física, a dinâmica do comportamento humano, é que você poderia erigir de forma contundente uma política. Por quê? Porque ele pensava a política enquanto uma manifestação da natureza humana. Então, por exemplo, ele tem lá a ideia dele do contrato social, né? Mas por que existe o contrato social? O contrato social existe porque você tem a natureza humana, que ela é naturalmente egoísta, né? Em que os indivíduos eles buscam realizar os seus desejos individuais de modo infinito, porque para ele o desejo ele é contínuo e permanente. Você só passa, você só deixa de desejar quando você morre, né? Então, a todo momento os indivíduos estão desejando. E isso num contexto em que não existe um poder comum, né? Em que existe muitas vezes uma escassez de recursos, isso leva os indivíduos a competirem entre eles e entrarem em guerra uns com os outros, né? É por isso que o estado de natureza vai ser um estado, como ele chama, de guerra de todos contra todos, né? Ou seja, não existindo um poder comum, não existindo uma forma de regular as disputas entre os indivíduos, naturalmente os indivíduos vão entrar em conflito e não vão conseguir, portanto, estabelecer alianças. A sociedade ela vai se tornar impossível, né? Por isso você tem a necessidade do pacto social, do contrato social. Então, para entender isso, dentro da perspectiva do Hobbes, você só consegue entender pensando, primeiramente, a natureza humana e pensando a questão do movimento, né, do movimento que vem da física, né? Então, por isso que eu falei que a política, para ele, é uma parte pequena e ela só pode ser entendida depois que você entender todo o sistema da natureza. Só que ao longo do tempo, essas análises dele em torno da natureza, elas foram sendo esquecidas. E por que elas foram sendo esquecidas? Basicamente, por dois motivos. Primeiro, porque o Hobbes ele não aceitou a nova física experimentalista que estava surgindo na época dele. Ele tem uma disputa que é famosíssima, né, com Boyle sobre a bomba de ar, né? A bomba de ar ela é um experimento do Boyle para poder provar a questão do vácuo, né? Ali no começo da física experimentalista. Depois o Boyle e outros experimentalistas vão fundar a Royal Society, etc. Mas o Hobbes ele foi um crítico voraz da bomba de ar, né? Ele dizia que aquilo ali era um experimento falho, que não tinha como você ter certeza sobre os resultados, e mais, que o conhecimento, que era um conhecimento baseado em inúmeros experimentos, ele era ocioso,
né? Então, por isso, ele acabou não sendo convidado para a Royal Society, né? A Royal Society foi fundada sem ele, e aí ele passou a ser esquecido, digamos assim, enquanto um físico, enquanto alguém que era preocupado, alguém que era uma autoridade, digamos assim, na pesquisa sobre a natureza. E o outro ponto que fez também com que ele acabasse sendo esquecido do ponto de vista dessas investigações da natureza foi o fato dele rejeitar a geometria analítica, né? A geometria analítica que estava surgindo lá com Descartes, ele desconsiderava, ele dizia que aquela geometria era uma geometria falsa, porque a geometria verdadeira era aquela feita apenas com elementos, né? Então, aquele negócio de você transpor as figuras geométricas para uma abstração algébrica, para ele não fazia sentido. E aí, esses dois fatos fizeram com que as pesquisas dele de ciências naturais fossem esquecidas, né? E a gente chega no século XX apenas com a pesquisa dele de política, sendo lembrada, né? E aí a pesquisa dele de política vai começar a ser lembrada justamente para pensar a questão do contrato social, né? Pensar assim, quais são os fundamentos da sociedade política, né? De onde que vem digamos assim, a justificação para a existência da sociedade política, né? Eles vão achar lá os primeiros teóricos que vão redescobrir a obra do Hobbes, porque durante um tempo também ele ficou, digamos assim, submerso, né? Ele não era muito lembrado, sobretudo no século XVIII, XIX, ele não era muito lembrado. E aí eles vão retomar justamente por causa disso, por causa da questão do contratualismo, né? Porque aí eles vão pensar, ora, por que nós temos que ter essa sociedade, né, política? Por que existe a figura do Estado, né? Existe a figura do Estado porque existe a natureza humana, que ela é competitiva, ela é egoísta, está em disputa, e você precisa do Estado enquanto uma forma de mediar esses conflitos. E a legitimidade do Estado vem do contrato. O fato de que todos os indivíduos dão aceitação, né? Eles aceitam, seja de modo explícito, seja de modo implícito, o poder do Estado. E, portanto, eles aceitam que o Estado mande na vida deles, né? Bom, aí que está. Como que, então, isso poderia nos ajudar na época que nós vivemos atualmente, né? Eu diria que a época que nós vivemos, se a gente for pensar hobbesianamente, é uma época de dissolução do contrato social. Eu acho que isso até de modo razoavelmente claro, né? Você tem o Janine Ribeiro, né, que é um dos grandes estudiosos de Hobbes, e ele, uma vez, em 2007, se eu não me engano, teve um caso de um sequestro no Rio de Janeiro, em que uma criança, se eu não me engano, foi arrastada na rua, né? O cinto de segurança dela ficou preso dentro do carro, e os assaltantes saíram com o carro e arrastaram a criança pela rua, né? E aquilo gerou uma discussão imensa, uma comoção imensa na sociedade, né? Muita gente discutindo sobre pena de morte, etc. e tal, né? E aquilo fez o Janine Ribeiro escrever um artigo, e o Janine Ribeiro, pelo que eu me lembro, né? Escreveu justamente isso, a questão do contrato social, que o contrato social, ele está, digamos assim, erodido, né? Quando você pensa que as instituições elas não têm mais condições efetivas de se fazerem presentes, né, em muitas partes do território, quando você vê, por exemplo, o Rio de Janeiro, grandes partes do território do Rio de Janeiro são tomadas por facções, né, ou que muitas vezes as próprias leis do Estado elas não são levados em conta até pelos entes do Estado, né? Então, aí você vê que, se a gente fosse pensar hobbesianamente, a gente diria que o contrato social está sendo erodido, né? Que, portanto, está retrocedendo para um estado de guerra de todos contra todos. Porque cada vez mais você tem uma lógica de que não é a mediação da lei que importa, né? Mas sim a disputa entre os indivíduos. Nós vimos isso muito na pandemia, né, com
o presidente, por exemplo, né, falando que não, que o Estado não tem que tomar conta das pessoas, né? Cada um tem que tomar conta de si, né? Quantas vezes a gente não viu na internet pessoas falando isso, né? Que a responsabilidade maior não é do Estado, a responsabilidade maior não é da prefeitura, não é do governo federal, a responsabilidade maior é de cada um de nós para tomar conta, né? Evitar que se contraia o vírus. Isso é um sinal de erosão do contrato social, do pacto social, né? É a lógica do cada um se vira. Ora, quando você tem uma lógica do cada um se vira, é uma lógica de guerra de todos contra todos. É a lógica do estado de natureza. Eu não tenho mais um poder comum me protegendo, porque a lógica da instituição do pacto é você ter um poder comum, que é o Estado, né, o soberano, cuidando, digamos, entre aspas, de todos os cidadãos, protegendo todos os cidadãos, né? O Hobbes pensava primeiramente pensando na segurança da propriedade, da vida do indivíduo, contra inimigos externos, mas a gente pode estender isso também para questões sanitárias, para questões de justiça em geral, né? Então, quando você não tem mais isso, quando você tem o Estado saindo, digamos assim, da responsabilidade dele de cuidar dos indivíduos e passando a entregar apenas para os particulares, e cada um se vira, né? Você tem uma lógica cada vez mais de uma lógica de guerra de todos contra todos, né? Então, o que eu diria que o Hobbes poderia nos ajudar a pensar hoje é justamente o quanto que a gente não está retrocedendo na sociedade, eu não diria só no Brasil, eu diria no mundo inteiro, né? Mas isso a gente fica mais patente aqui no Brasil, porque sempre as coisas no Brasil elas se tornam, digamos assim, mais claras, né? Mas eu diria que o Hobbes nos ajudaria a pensar isso, quanto que o poder soberano, o contrato social está se erodindo, nós estamos indo cada vez mais de volta para um estado de natureza, para um estado de guerra de todos contra todos, que de resto para o Hobbes era perfeitamente possível, né? Hobbes dizia, quando você tem uma sociedade que ela começa a lutar contra si mesma, né? E as regras passam a ser respeitadas, as leis passam a ser respeitadas, você pode caminhar para um estado de guerra civil, por exemplo, ou desintegração da sociedade, que você retorna para o estado de guerra de todos contra todos. Tá? E aí, nesse momento, a única forma que você tem de garantia, de proteção, é a sua própria força. Né? Passa a ser uma tônica do cada um por si. Eu vi que você tem um texto, inclusive, sobre isso, né, analisando o Bolsonaro no Brasil. Quiser falar um pouquinho também desse texto aí para o pessoal? Põe o link depois aí, para o pessoal poder ler o texto. Qual que é esse texto? Eu já escrevi alguns. Um que é da revista Calágatos, da Federal. Sim. Sim. É no Nordeste, né? Sim, da cidadania, do cidadanismo ao bolsonarismo. Sim, eu estou lembrado agora. Porque eu também escrevo eu escrevo para um blog do Náufrago da Utopia, que é do Celso Lugaretti. Aí eu escrevo bastante lá, mas lá é um texto mais solto, em geral, jornalístico, né? Mas a gente põe também na descrição aqui. Pode pôr, eu vou mandar depois o linkzinho, mas lá tem muitos, lá são dezenas, né? Legal. Mas esse texto em particular é sobre a questão de como que eu compreendi, porque a proposta era pensar 2013 até 2018, né? Como que o Brasil passou das manifestações que tiveram em 2013, né, ou como alguns chamam, jornadas de junho de 2013, até as eleições do Bolsonaro, né? E claramente a gente vê que foi um processo de desintegração, né? Não tem como dizer que o Brasil melhorou. O Brasil não melhorou, o Brasil piorou, né? Você tem um processo de desintegração. Mas eu quis pensar como que esse processo de desintegração ele tem uma raiz que vem pelo menos desde a época da redemocratização, né? Quer dizer, quando você tem redemocratização no Brasil, você tem um pacto, né, em que a democracia ela volta, né, ou seja, o poder civil ele volta, até porque
os militares já não tinham mais condição nenhuma de governar, né? Eles tinham entrado num beco sem saída, que eles não sabiam mais como fazer o país sair do lamaçal econômico que ele estava, né? Então eles não tinham mais um poder, digamos assim, o poder soberano ele já não era mais tão aceito assim pelos cidadãos, né? Então eles saíram de cena, mas eles fizeram um pacto, né? Eles, a oligarquia que eles criaram, fizeram um pacto com o poder civil em que a democracia retornaria, né? Seriam aceitos até alguns tipos de melhorias, né? Alguns tipos de direitos trabalhistas, alguns direitos sociais, mas a estrutura econômica do país ela permaneceria a mesma, né? E isso foi aceito, né? Você tem um período de transição da ditadura para a democracia, que eu falo no texto, né? Que pelo menos você pode dizer que até a eleição do Fernando Henrique Cardoso, excetuando Itamar, que veio, mas não de voto direto, mas Collor e Sarney eram da ditadura, né? Então, quer dizer, foram praticamente 10 anos de transição, né? 10 anos que as coisas ficaram, digamos assim, meio que ajeitadas, né? E quando vem, então, a democracia plena, você tem uma contradição que é, de um lado, o que a Constituição previa, que eram direitos sociais, direitos trabalhistas, né? Que muitas vezes eram até muito avançados, né, para um país igual o Brasil. Você pensar que tem coisas na Constituição brasileira que são coisas avançadíssimas, coisas de países da Suécia, Dinamarca, né? Mas que não conseguiam efetivação. Por quê? Porque não tinha como mudar a estrutura social e econômica do país. Então, quer dizer, você ficou com um plano, digamos assim, ideal, de que as coisas poderiam ser diferentes, mas concretamente elas não eram. Então, gerou uma contradição entre o direito do cidadão, né, que tudo aquilo estava prezando a Constituição, todos aqueles direitos que eram assegurados, mas a realidade concreta que não era nada daquilo. Então, por exemplo, se você tinha direito à saúde 100% pública, de qualidade, quando você ia para o atendimento de fato, o seu atendimento não era lá essas coisas, né? A escola pública é a mesma coisa. Você tem direito à educação, mas a sua escola não é lá essas coisas, né? Você tem direito a ser respeitado enquanto um indivíduo pleno, né? Mas se você é negro e sai na rua, a polícia pode te dar um enquadro, né? Você pode ser preso sem nem sequer ter uma acusação, né? Então, quer dizer, há uma contradição. Essa contradição ela vai permear a chamada Nova República inteira, né? E é isso que eu chamo de cidadanismo, que é uma forma que grande parte da esquerda brasileira apostou de tentar, digamos assim, valorizar o indivíduo, valorizar os serviços ao cidadão, sem modificar a estrutura social, né? Quer dizer, você dava acesso mais ou menos à saúde, acesso mais ou menos à educação, acesso mais ou menos à assistência social, né? Fazia o discurso de que todo mundo tinha dignidade, etc e tal, mas na prática não era bem assim. Então ficava assim, uma coisa meio lusco-fusco, né? Uma coisa meio no caminho, né? E essa geração que cresceu dentro disso, chegou um momento que ela disse, basta, eu não quero mais isso, né? Então, eu quero agora o que está colocado lá, eu quero a educação plena, eu quero saúde plena, né? Eu quero ser integralmente um cidadão, eu quero ser respeitado, né? E as manifestações de junho de 2013, eu coloco no texto justamente interpretando a partir disso, falando, ó, grande parte delas foi por causa disso, dessa contradição. As pessoas que iam para as ruas, que quando você vai analisar os poucos dados que você tinha, que foram feitos, né, pela Datafolha e pelo IBOP, você via que a maioria tinha até 25 anos, né, a média de idade era 15 a 25 anos, no máximo, se eu não me engano, 3 salários mínimos, né, a maioria, portanto, jovem, estudante, né, e de baixa renda, pessoas que muitas vezes estudavam de noite na universidade, né, durante o dia estavam trabalhando. E essas pessoas não viam, digamos, aquela promessa da cidadania, né, sendo realizada efetivamente. Então, elas foram para a rua
para poder fazer, para poder exigir que aquela promessa de cidadania fosse cumprida, né? Mas, naquele grito famoso, né, eu quero meu dinheiro para saúde e educação, né? Toda manifestação tinha isso. Por que eles estavam exigindo saúde e educação? Justamente por causa disso, porque saúde e educação, que era o que estava preconizado na Constituição, que era preconizado durante quase 30 anos, pelo discurso oficial, não era aquela saúde e educação que eles tinham de fato, né? Então, existia uma contradição entre o ideal e o real, né? E essa contradição que eu interpreto que foi uma das grandes responsáveis pelas manifestações de junho, né? Só que acaba que essas manifestações elas acabam sendo derrotadas, né? Nós sabemos muito bem. Depois você tem um processo que é a ascensão de forças conservadoras, né, da direita, que vão começar a fazer manifestações em massa pelo impeachment da Dilma Rousseff, né, até chegar, vão fazer no final de 2014, 2015, até chegar aquelas gigantescas lá de 2016, com o impeachment da Dilma. E aí começa um processo, que é um processo de destruição, né? Quer dizer, se antes você tinha, pelo menos, preconizado, do ponto de vista constitucional, o direito à saúde, direito à educação, direito à assistência social, etc. Tal, agora, então, as forças dominantes do Brasil, a elite brasileira, vai simplesmente cortar isso. Nem isso mais você tem direito. Quer dizer, ela vai trazer o plano concreto, que já é um plano digamos assim, destruição social, né, de falta de direitos, e vai fazer com que isso também entre na Constituição. É aí que vai vir, por exemplo, a reforma trabalhista, né, que vai vir para poder desregulamentar o mercado, a reforma da Previdência. E a maior delas que é o teto de gastos, né, que nós estamos vendo agora uma guerra em torno do teto de gastos, né? Por quê? Porque justamente o teto de gastos ele é, digamos, a garantia da destruição desses direitos, né? Porque com o teto de gastos, a saúde, a educação, a assistência social se torna praticamente impossível, né? Toda ação que você vai fazer, você só pode pensar o orçamento a partir da correção de inflação. Quer dizer, você não vai modificar nada, você não vai investir nada do ponto de vista de direitos sociais, né? Então, aí, praticamente, você anula os direitos sociais, né? É por isso que muita gente diz, né, inclusive o Ciro Gomes, né, diz isso, que a Constituição brasileira, a partir do teto de gastos, ela está virtualmente suspensa, ela acabou. Porque todos aqueles direitos constitucionais, que eram os direitos à saúde, à educação, eles foram eliminados com o teto de gastos. Não tem como você implementá-los com o teto de gastos, né? Não tem como. Isso, inclusive, é hobbesiano, né? O Hobbes dizia: só tem como você querer um fim se você também quiser os meios, né? Se eu quero um fim, necessariamente eu tenho que querer o meio. Se eu falo assim, você não pode ter esse meio, então eu nunca vou chegar àquele fim. Então é o seguinte: o orçamento público ele é um meio para chegar até os fins dos direitos sociais instituídos pela Constituição. Quando você elimina o orçamento público, você torna o orçamento público impossível de ser executado, porque você coloca um teto que não pode ser transposto, você virtualmente elimina a possibilidade de realizar os direitos constitucionais. Então, na prática, você anula a Constituição, você anula aqueles direitos sociais que estavam lá na Carta Constitucional, né? A Constituição se torna virtualmente sem sentido, virtualmente nula. E aí que entra o Bolsonaro, né? Por que eu coloquei lá no texto do cidadanismo ou bolsonarismo? Porque o cidadanismo é o que nós tínhamos antes. Você tinha o discurso ideal em torno dos direitos sociais, você tinha o discurso de que o indivíduo tinha dignidade, tinha direito à saúde, educação, assistência, etc., mas isso nunca era efetivado, né? Então você tinha uma contradição entre ideal e real, né? E com o bolsonarismo você tem abertamente o discurso que você não tem direito a nada. Bolsonaro é isso, né? Você não tem direito a nada, é só destruição, né? Quer dizer, é isso mesmo, a pandemia vai vir, vai morrer gente, vai morrer 100 mil pessoas, mas o que a gente pode fazer? Né? Não posso fazer nada, né? Cada um se vira, cada um por si, né? Isso é justamente isso, inclusive, que eu sempre insisto nos textos que eu escrevo para o Náufrago da Utopia, que a eleição do Bolsonaro não foi um acidente histórico, né?
foi fruto de um contexto de destruição daqueles direitos sociais constitucionais que tinham sido colocados na Constituição, que agora vai ser o terreno do cada um por si, né? Esse é o terreno de que você que se vire, né? A lógica do Bolsonaro é essa, a lógica do bolsonarismo é essa, né? Então, o meu texto lá para Calágatos foi para justamente falar sobre isso, né? Essa passagem entre, de um lado, a antiga Sociedade República Nova, em que você tinha uma promessa de direitos sociais, um discurso oficial de direitos sociais que era feito, né? Foi feito durante quase 30 anos, por praticamente todos os governos que tiveram, mas que nunca era efetivada, né? Que começou lá atrás com aquela história do tudo pelo social, né? O Sarney tinha isso, tudo pelo social, né? Agora nós temos o nada pelo social, né? E, portanto, depois de 2013, né, com o fracasso de manifestações, que ali foi para o ou vai ou racha, né? A população foi, nós queremos os direitos sendo implantados de modo concreto, né? E aí a elite falou, então vamos rachar. Nós vamos agora eliminar todos os direitos sociais que existiam na Constituição, que não vai ter nem mesmo a virtualidade deles serem realizados, né? Eles vão ser simplesmente uma coisa do passado. E o Bolsonaro está aí para isso, para levar a cabo esse processo de, digamos assim, desconstitucionalização desses direitos sociais. David, então uma outra pergunta para te fazer, voltando ao Hobbes, né? Ele é conhecido por ter sido defensor do absolutismo. Eu queria te perguntar como que você vê as possibilidades de usar a teoria do Hobbes para pensar outras formas de organização política, como, por exemplo, uma democracia, enfim, para além das que ele conheceu no tempo dele, né? Que tem a ver também com a outra pergunta que eu te fazia, de pensar um autor clássico no presente. Essa questão do absolutismo é bem interessante, porque o Hobbes, depois da Revolução, né, como ele não era bobo, porque depois da Revolução Inglesa foi o parlamento que passou a dominar, né? Até chegar lá na Revolução Gloriosa, que aí você tem um pacto e vai começar a ser constituído o parlamentarismo como a gente tem hoje na Inglaterra, né? Até hoje. Mas ele não era bobo, então o que ele fez, né? A partir do Leviatã, que foi um texto que depois da Revolução Inglesa, ele passou a falar o quê? O poder soberano ele pode ser tanto um rei quanto pode ser uma assembleia, né? Não precisa ser necessariamente o rei. Só que essa questão do absolutismo é uma questão interessante, que é o seguinte, quando o Hobbes fala do poder soberano, não necessariamente ele está querendo dizer que esse poder ele está só na mão de um indivíduo ou só na mão da assembleia, né? Ele está querendo colocar como um poder que é o mais predominante, digamos assim, né? E, por exemplo, ele não acreditava na tripartição do poder, né, a divisão em três partes, lá, poder executivo, legislativo e judiciário, porque ele dizia que o poder não poderia ser dividido, porque fatalmente um dos três poderes acabaria sobrepondo aos demais, né, e, portanto, engoliria os outros. Se você for pensar na prática, ele não estava tão errado, né? Pensa, por exemplo, no Brasil. No Brasil, historicamente, os dois poderes, legislativo e judiciário, sempre foram muito frágeis, né? Sobretudo o judiciário, né? O poder executivo sempre teve uma predominância maior, né? Por quê? Porque o poder executivo ele tem o poder militar nas mãos e tem o poder financeiro nas mãos, né? Então, por isso ele acaba sendo um poder mais forte. Eu diria que você não tem como desconsiderar essa questão do Hobbes em torno do poder soberano para as outras formas de poder, porque quando você analisa as outras formas de poder, por mais democrático que elas sejam, você sempre chega a um poder que é, digamos assim, o poder mais poderoso de todos, né? Aquele poder que tem nas mãos, de fato, o controle da sociedade, né? Isso fica muito mais claro quando a gente pensa, por exemplo, o estado de exceção, né? Ou estado de sítio, que o Agamben fala, né? Agamben fala que o estado de sítio, o estado de emergência, é o verdadeiro natureza do poder, né? Por quê? Porque no estado de sítio, todos aqueles direitos políticos
que os indivíduos têm, todos eles ficam suspensos. E você passa a viver um regime de, digamos assim, regime marcial, né? Isso em praticamente todos os sistemas democráticos você tem isso, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é sem dúvida nenhuma a democracia mais plena e avançada que nós temos no mundo, né? Mas se você chega lá, você tem a figura do poder de exceção, né? Você tem a figura de decretar estado marcial, né? E aí você coloca o exército controlando, todo mundo tem que obedecer aquilo. O que é isso? Isso é um poder que é um poder soberano agindo, né? Então eu diria que a contribuição do Hobbes para entender essa questão aí do poder absolutista em relação com outras formas de poder que tem hoje em dia, é de pensar que o poder, ele sempre é um poder despótico. Ele sempre vai ter uma forma de poder despótico. Ele nunca é totalmente democrático, tá? Ele é democrático porque o governo assim o permite, porque aí é uma série de coisas, né, de conquistas sociais, pressão social, etc e tal, né? Mas tanto é assim que os direitos políticos eles são garantidos constitucionalmente, né? Quer dizer, eles são garantidos por quem? Pelo Estado. Se você, por exemplo, tem um jornalista, né, que vai, sei lá, a casa dele é invadida pela polícia, sem mandado nem nada, a quem que ele vai recorrer? Ele vai recorrer ao Estado. Ele vai fazer uma queixa conjunto com o Estado, porque o direito constitucional dele foi violado, né? Isso é uma coisa que o Hobbes dizia. O Hobbes sempre falava o seguinte: os direitos que o cidadão tem são direitos que foram garantidos e permitidos pelo soberano, pelo Estado, né? E se for o caso, o Estado pode retirá-lo, né? E o estado de exceção, estado de emergência, é um momento que a gente vê isso claramente acontecendo. Que todos aqueles direitos políticos, né, que existiam na normalidade são retirados. Então, eu diria o seguinte, hobbesianamente, nós temos que ficar atentos que não existe um poder que não seja despótico. O poder político ele é sempre despótico. O que acontece é que na sociedade liberal, na sociedade que nós temos modernamente, contemporaneamente, na maioria dos países democráticos, pelo menos, esse poder, ele é, digamos assim, regulado, contrabalanceado, né? Você tem direitos políticos consagrados na Constituição, né? Então, quando você está vivendo a normalidade do dia a dia, isso funciona mais ou menos, né? Mas quando chega o momento sério, que você tem uma ruptura mesmo do sistema político, e que você tem uma ameaça de fato ao poder, tudo isso é suspenso, tá? Então, eu diria isso. Eu diria que o Hobbes, essa ideia do absolutismo dele, diria que ela poderia ser atualizada não no aspecto de um poder, de uma monarquia absolutista, tá? Mas se a gente pensar no que o poder, ele sempre, de certa forma, é absolutista, porque é ele que está permitindo a existência das liberdades em um determinado momento em que esse poder ele se sentir ameaçado, né, ele pode retirar essas liberdades e determinar algum tipo de estado de exceção, né, que isso é até previsto constitucionalmente em muitas democracias. Beleza. Tá ótima a conversa, David. Eu acho que o pessoal aí que assistiu até aqui vai gostar também. Vou deixar os links aí do blog, do seu texto. Espero que você consiga, então, concluir esse doutorado aí, né? Estamos num período Também difícil. espero. Pessoal que tem defendido aí na pandemia, mas, enfim, a gente tem também que seguir a vida, né? Tem que dar continuidade às coisas, né? E torcer para as coisas irem melhorando. A questão política no nosso país está muito aguda, né? Muito difícil. E acho que uma pesquisa como a sua tem muito a contribuir. Espero que ela possa circular mais também. A ideia do canal, inclusive, é essa, né? Produzir encontros, deixar as pessoas terem uma visibilidade um pouco maior, né? Ainda não está muito grande o canal, mas a gente tem crescido aí todo dia um pouquinho, né? Devagarzinho.
E agradeço muito sua presença aqui e peço para você falar uma última coisa aí para a gente encerrar. Talvez você tenha algo a dizer que não falou, enfim, se você quiser dizer para a gente encerrar a conversa. Não, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, falar que comecei a conhecer o canal recentemente, né? Mas eu já gostei, vi alguns vídeos, achei muito interessante porque é uma oportunidade para muitas pessoas que não têm, digamos assim, uma voz maior para poder, né, falar sobre suas pesquisas, porque muitas vezes a gente fica preso dentro do mundo acadêmico, né, dentro do mundo fechado, falando só com os pares, né. Eu, pelo menos, é a primeira vez que eu falo sobre minha pesquisa para um grupo maior, para uma audiência maior, né, que não fosse gente da academia, da universidade. Então, acho muito interessante o projeto, desejo para você sucesso com essa empreitada, que eu sei que não é muito fácil, mas sucesso e agradecer pela oportunidade. É isso que eu tinha para falar. Tá certo. Muito obrigado, David. Vamos encerrando então por aqui. O pessoal que assistiu a gente também agradeço. Deixem os comentários aí para a gente continuar a conversa. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.